Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero estar conversando com vocês sobre por que fazer uma operação a seco, tá? E também como administrar essa operação a seco. São dois momentos aqui que eu gostaria de estar explicando, passando meu ponto de vista para vocês, tá? Primeira coisa por que fazer uma operação a seco? Tá? Nós só temos um propósito quando a gente faz uma operação a seco, que é especular. Tá? O que seria esse especular? Especular é buscar rentabilizar o seu capital, é buscar ter lucro na operação, ou seja, isso é o único motivo de você entrar para fazer uma operação a seco, tá? É comprar ela e vender por um preço mais caro e com isso obter o seu lucro. Ponto. É somente por isso. Nós não queremos comprar a opção e levar ela para exercício, ou seja, trocar essa opção, exercer o nosso direito de comprar uma ação pelo valor do strike dessa opção. Não é esse o nosso foco. Nosso foco único é comprar a opção e tentar vender ela mais caro o mais rápido possível. Normalmente, a operação a seco é uma operação mais rápida, né? Uma operação mais volátil, que permite que você, em pouco tempo, dependendo da volatilidade do ativo que você está escolhendo, da ação que você está escolhendo, muitas vezes em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, você já consegue encerrar a operação buscando um bom lucro. No nosso curso a gente tem como meta as nossas operações buscar entre 20% e 30% de ganho na operação. Essas são as metas que normalmente a gente propõe ao pessoal do curso. De uma maneira clara e de uma maneira rápida, de uma maneira simples, eu posso dizer para você que só existem duas opções para você especular na operação a seco. Tá? A justificativa é essa aqui. Se a ação sinalizar uma tendência de alta, que ela vai subir, eu vou lá e compro uma call. Se a ação sinaliza uma baixa, eu vou lá e compro uma put. Tá? Sempre opero comprado. Para alta eu compro uma call, para baixo eu compro uma put. Lembrando que tá, a call ela tem mais volatilidade do que a put. Tá? Até porque nós operamos a call modelo americana, ou seja, aquela que pode ser exercida todo dia. E isso cria uma volatilidade maior devido ao fato que você pode exercer a opção no final do dia. Então, de quem você comprou, a pessoa que vendeu para você, caso o ativo comece a subir muito rápido, bate aquele desespero de recomprar, justamente porque ele pode ser exercido no final do dia. E isso faz com que a operação seja mais rápida, tá? Então, coloque isso na cabeça. Se a ação vai subir, eu vou lá e compro uma call. Se a ação vai cair, eu vou lá e compro uma put. Ponto, tá? Tudo que eu preciso para entrar nessa operação é uma sinalização do meu setup. Eu preciso que o meu setup sinalize se eu vou ter que comprar uma call ou se eu vou ter que comprar uma put, tá? E se esse setup foi confirmado por outros indicadores, tá? O setup sinalizado, o setup confirmado, agora eu vou operar o suporte de resistência, tá? O que seria o suporte e resistência? São os pontos de equilíbrio de força entre comprados e vendidos, tá? Um suporte, você imagina a seguinte situação: o ativo começa a cair, 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 até chegar a um determinado preço, tá? Ele dá uma lateralizada. Por quê? Porque naquele ponto ali existe um equilíbrio de força. Até aquele momento, a força maior era a força de venda. Chegou nesse ponto, ela encontrou um suporte, tá? Uma outra força, que é uma força compradora, que equilibrou. Então isso faz que normalmente, nesse ponto, haja uma pausa, uma briga entre comprados e vendidos, e até que uma das partes acaba vendendo. Vencendo. Caso seja a parte vendedora, ela vai romper esse suporte e continuar caindo. Caso a força maior seja a força compradora, esse suporte fica caracterizado como um bom ponto de suporte, um bom ponto de entrada para uma compra, e o ativo começa a subir. No sentido inverso, seria a resistência. O ativo vem subindo, 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 até chegar num determinado ponto que ele encontra uma resistência. Tá? Então, chega nessa resistência, o que houve? Até aquele momento, a maior força era a força compradora. Ok?
Chegou nesse ponto, entrou uma força vendedora no mesmo nível, com o mesmo tamanho. E aí há uma pausa e começa a briga entre os dois, entre os comprados e os vendidos. Aquele que vencer, se os compradores vencerem, eles vão romper essa resistência e continuar subindo. E se os vendedores vencerem essa briga, a partir dali o ativo começa a recuar, começa a cair. Tá? Então, por que eu falo que você tem que operar suporte e resistência? Porque é justamente nesses pontos que pode ocorrer uma necessidade de você intervir na sua operação. Porque normalmente você entra na operação, determina lá seu stop loss, determina seu stop gain, tá? Só que entre essa distância pode existir algum suporte ou uma resistência. Então nesse ponto poderá ocorrer, tá, uma mudança de força, tá? Se você está numa compra, de repente chegar em determinado ponto, aquela força de compra perder, né, para a força vendedora e o ativo começar a cair, e isso exige de você uma ação. E a mesma coisa no caso de você está comprado numa put, o ativo está caindo, chegou em determinado ponto, encontrou uma força compradora e há uma probabilidade de essa força compradora vencer e fazer com que o ativo volte a subir. Como você está comprado numa put, você precisa tomar uma ação, ou seja, sair da operação. Isso aí é o que eu chamo de administrar a operação, gerenciar a operação. É importante que você, o seu setup sinalizou, confirmou, você entrou na operação, determinou o seu stop loss, determinou o seu stop gain. Agora o seu papel é acompanhar e administrar. O que seria fazer? O que você vai estar fazendo? Você pode estar aí ajustando o seu stop loss, porque quando você entrou na operação, você determinou uma margem de risco que você pode perder, né? E como ela andou a seu favor e andou bem a seu favor, você pode puxar essa margem de risco para o seu ponto de compra e zerar o seu risco. Tá? E ele continuar a andar a seu favor sem ter atingido ainda o seu stop gain, você pode pelo menos já garantir parte desse lucro, puxando o seu stop loss para cima do seu ponto de entrada, permitindo que caso o mercado volte, você possa sair pelo menos com uma parte do lucro, ok? Eu vou dar uma mostrada no gráfico agora, como que seria isso. Nesse gráfico aqui, a gente tem aqui o gráfico da Petri 4 e tem aqui o nosso setup. Nós chamamos aqui para opções esse setup de número 3, tá? E para o mercado futuro, ele se chama número 4 porque ele tem uma modificação, ele tem um indicador a mais aqui, ok? Então, o pessoal do curso de mercado futuro usa o setup número 4 e para o pessoal do curso de opções usa o setup número 3, que é esse aqui. Ele consiste aqui na janela do gráfico aqui de dois indicadores, tá? Que é a banda de Bollinger em uma média. Tem também dentro dele aqui, eu vou botar no gráfico diário para vocês verem que ele tem pontos de suporte e pontos de resistência, tá? Estou colocando no gráfico de 15 minutos para que a gente possa simular uma situação aqui de operação. E ele tem aqui duas janelas, onde tem aqui uma janela com 3 indicadores e mais uma janela com outro indicador. Esse indicador aqui, o Saque FT, é um indicador personalizado, porque eu também desenvolvo indicadores para o MetaTrader. Então esse foi um que eu desenvolvi, chama FT, porque é F de força e T de tendência. Então a barra é a força e a linha verde é a tendência. Eles têm o papel de confirmar a sinalização. Como que é feita a sinalização no caso de opções aqui? Eu estou analisando a Petro, tá? Então eu vou acompanhar a Petro num gráfico de 15 minutos ou num gráfico de 5, tudo depende, cada um tem um perfil mais agressivo, mais conservador, mais agressivo trabalhando num tempo gráfico menor. Eu gosto de trabalhar com 5 e 15, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui a abertura já do pregão com o preço já acima dessa média. Então, praticamente a gente não vai fazer nada aqui, tá? Já nessa situação aqui, a gente tem uma sinalização, porque o preço rompeu essa média. Esse é o sinal. Quando o preço rompe essa média, ele rompeu para baixo, sinalizando uma queda. O próprio preço já vinha nesse movimento de queda. A média ainda até nesse momento estava lateralizada, tá? Mas o preço já vinha numa tendência de queda. Chegou nesse patamar, ele rompeu,
Nós esperamos fechar o candle para ter realmente que esse sinal realmente seja um sinal verdadeiro e não um sinal falso, ou seja, dele romper, depois voltar a subir novamente. Como que a gente confirma esse sinal aqui? Esperando o próximo candle abrir. Quando o próximo candle abriu abaixo da média, tá? Ele confirmou o rompimento, confirmou o sinal. O que eu preciso agora para tomar uma posição? Eu preciso analisar como que está se comportando os demais indicadores. Como eles também tiveram a mesma direção, o mesmo comportamento, eles confirmaram esse rompimento. Isso permite que eu possa estar fazendo aqui a minha entrada. Então, eu estaria entrando nesse patamar aqui, tá? Esse seria o patamar que eu estaria entrando na operação, que seria, por exemplo, na Petro aqui por volta de 14,80. Identificando o preço da Petro, do ativo, eu vou conseguir, a partir dele, identificar quais seriam as opções que eu vou trabalhar. Como se trata de uma queda, eu vou comprar uma put. Então, eu tenho ali, no nosso curso de opções, a gente tem um vídeo específico para identificar quais opções você deve escolher na hora da entrada. Então, é um grupo pequeno de opções e o porquê. Então, normalmente o pessoal já sabe, né? Como ele já vem acompanhando aqui possivelmente eles já vão saber quais opções eles vão atuar. Então, aí cada um, num grupo de 4 ou 5 opções, vai escolher aquela que ele vai comprar para participar dessa operação. Então, ele vai comprar uma put, tá? Comprou a put, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar identificar os seus stop loss e o seu stop gain. Nesse exemplo aqui, nós vamos considerar, tá, que seria um stop loss, né, mais ou menos nessa faixa aqui, tá? Desculpe, stop gain, porque é uma queda, né? Então seria mais ou menos nessa faixa que é onde a banda, por exemplo, começou a abrir. E meu stop loss seria aqui em cima, onde seria a linha de cima da banda de Bollinger. Tá? Então eu identifiquei que entrei aqui na minha opção, escolhi a put lá que eu comprei, tá? Determinei que eu vou sair nesse ponto aqui, então seria mais ou menos por volta de 15,12, e no caso do stop loss, e sairia aqui por volta de R$14, 14 reais mais ou menos, tá? Seria o meu stop gain. E eu entrei aqui na faixa de 14,80. Como é que eu sei o valor? Aqui eu sei, aqui na entrada é fácil. Eu vou lá na opção, compro, o prêmio está lá, eu coloco. Como é que eu sei qual vai ser o valor da opção aqui nesse ponto, em 15,12? Eu vou fazer o uso da nossa planilha, né, da calculadora, que tem no curso também. O pessoal sabe como funciona. Ele vai digitar lá 15,12 e vai simular aonde estaria essa opção, qual seria o preço que essa opção estaria, para que eu possa colocar meu stop loss, e depois eu vou colocar R$14 para me saber aonde seria o meu stop gain. Então já tem um vídeo explicando como é que você deve fazer sobre isso, tá? Então, só voltando, qual que é o meu propósito aqui? Tá? Meu propósito é simples, é comprar aqui por um preço e vender aqui por um preço mais caro. Esse é o meu objetivo. E para isso eu aceito correr o risco, tá, de ficar até aqui, ou seja, perder essa parte. Então, esse pedaço aqui é o meu risco, esse pedaço aqui é o meu objetivo de ganho. Meu único propósito, por que eu faço uma operação a seco? Porque ela é mais rápida, tem mais volatilidade, tem mais facilidade para que eu possa sair dela, desde que eu siga o meu setup. O setup sinalizou, o setup confirmou. Então eu vou entrar na operação conforme as orientações do curso, tá? E vou executar, ponto, tá? Acabei, fiz isso tudo certinho, tá? Coloquei aqui meu stop loss, coloquei aqui meu stop gain, fiz a minha entrada aqui, tá? O que eu preciso agora? Eu vou precisar administrar essa operação. O que seria administrar essa operação? Tá? Administrar essa operação seria acompanhar o mercado, tá? Até que atinja uma das partes, ou atinge meu stop loss lá em cima, ou atinge meu stop gain aqui. Tá? O que está havendo aqui? Eu entrei nesse ponto aqui, logo em seguida ela deu uma lateralizada, usou a própria média como resistência duas vezes, né? Bateu duas vezes na média e
voltou a cair, tá? Quando ele fez esse movimento aqui, dessa queda aqui, que abriu esse candle aqui, é a hora que eu posso tomar uma atitude, é a hora que eu posso fazer uma modificação, ou seja, diminuir o meu risco, porque eu estava com o meu stop loss aqui, ó, tá? Como o mercado está confirmando, através do preço, a média caindo, os meus indicadores confirmando que ele está andando na minha direção, eu vou me proteger, eu vou zerar o meu risco, eu vou transferir essa linha daqui, que é o meu stop loss, para o meu ponto de compra, tá? Então, ou seja, eu vou arrastar o meu stop loss daqui para cá. Com isso, eu já praticamente zero o meu risco. O mercado continua a meu favor, continua abrindo, abriu mais um candle mais baixo e mais forte, tá? Com grande probabilidade de vir buscar aqui o meu stop gain, tá? Mas, como mercado é mercado e nós trabalhamos probabilidades, eu não tenho a certeza ainda que virá bater no meu stop gain. O que eu posso ter como certeza, tá? É justamente ajustar o meu stop loss e de repente puxar ele, por exemplo, para esse fundo aqui, né? Um pouquinho mais para cima, para esse fundo aqui, tá? Ou mesmo para essa máxima daqui, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque pelo menos eu vou estar garantindo aqui, tá? Esse lucro aqui, ó, daqui até aqui. Então eu já consegui garantir parte do meu lucro. No primeiro movimento que eu fiz, eu zerei o meu risco. No segundo movimento que eu fiz, seguindo, acompanhando, gerenciando o mercado, gerenciando a minha operação e acompanhando o mercado, vendo que ele está caminhando na minha direção, está a favor da minha operação, mas enquanto não bater o meu stop gains, eu tenho que manter aqui uma administração, proteger, né? O primeiro passo que eu fiz foi zerar o meu risco, puxando o stop loss para o preço de compra. Então já não corro mais risco de ter prejuízo na operação. O mercado continuou caminhando ao meu favor, eu peguei, puxei mais um pouco para baixo, tá? A ponto de garantir pelo menos parte do meu lucro. Feito isso daqui, eu já estou mais tranquilo, tá? Por quê? Porque ou ele bate no meu stop gain e eu atinjo o meu objetivo, ou eu saio com parte do lucro da operação, que é o nosso maior objetivo, o nosso maior porquê de entrar na operação, que é rentabilizar o capital, que é ter lucro na operação. Não importa se ele é grande ou pequeno, lucro é importante sempre. Ninguém vai falir ou sair do mercado porque teve lucro pequeno, tá? Então, gente, esse é o foco desse vídeo. Esse é o foco de você entender, tá, como que você deve proceder após o início da sua operação. Você não pode simplesmente fazer a operação, tá? Vim aqui, entrei aqui, o setup sinalizou, eu vim aqui, fiz a minha compra, vim aqui, coloquei o meu stop loss, tá? Vim aqui, coloquei o meu stop gain e agora eu vou cuidar da minha vida. Não, a sua vida é a sua operação que está em aberto. A colocação do stop loss e do stop gain é fundamental, mas entre um ponto e outro pode acontecer muitas coisas. Por exemplo, nós estamos usando o gráfico de 15 minutos, essa operação durou cerca de 1 hora e 15, deu 5 candles, 5 candles dá 1 hora e 15, tá? Então, ou seja, em 1 hora e 15 de mercado, muita coisa pode ocorrer. Como a gente pode perceber aqui, que ele chegou a subir, indo de encontro à sua operação, mas não bateu, né, porque o seu stop loss estava aqui em cima, tá? Bateu na média 2 vezes e aí voltou a cair. Isso levou aqui praticamente 3 candles, são 45 minutos. Então, isso é uma eternidade no mercado, ok? Então, gente, entrou na operação, botou aqui a entrada na operação, botou seu stop loss, botou seu stop gain, comece a gerenciar, comece a administrar a sua operação. Como? Acompanhando como que o mercado está se comportando. Tá? Nesse exemplo aqui, ele deu uma lateralização aqui, mas a gente percebe que os nossos indicadores estavam sinalizando que ele vai andar na sua direção, a favor da sua operação. Quando ele abriu esse candle aqui, já sinalizou a primeira probabilidade de você puxar o seu stop loss para cá, para o preço de compra. Tá? Então você vai pegar o seu stop loss que está aqui e puxar para o seu preço de compra. Com isso você zera o seu risco. Ele abriu outro candle, um candle com mais força. O mercado continuou apostando aqui. As bases de força de queda começou a aumentar. O mercado está caindo, se aproximando até da linha inferior da banda.
ou seja, muito próximo do seu gain, mesmo ainda não batendo no seu gain, você pode tomar uma outra posição. Qual? Pegar esse stop loss aqui e puxar para cá, ó. Puxar para esse ponto ou puxar para esse ponto. Com isso você vai estar garantindo pelo menos parte do seu lucro. Então, caso o mercado venha até aqui e resolva subir de volta, ele vai bater no seu gain, no seu novo stop loss, e você vai sair da operação, mas com um lucro menor. Não atingiu o seu objetivo? Não, mas saiu com lucro, que é muito mais importante. Tá? Que nem eu falo, lucro pequeno não quer dizer que você perdeu a operação. Não, você ganhou, isso é que importa. Ok, gente? Então, qual é a minha maior preocupação nesse vídeo? Tá? Primeiro, voltando à pergunta, por que eu entro? Para especular, para ganhar dinheiro. Ponto. Tá? Como é que eu entro? De acordo com o meu setup. Ele sinalizou e foi confirmado, eu vou entrar. Coloco meu stop loss, coloco meu stop gain. Agora eu vou acompanhar essa operação para ver se há necessidade ou não, de acordo com o movimento do mercado, de eu fazer alguma modificação. Caso não precise, ele vai bater no meu gain e boa, ponto. Tá? Então é assim que funciona. Por quê? Porque nesse exemplo a gente foi direto, foi descendo, você foi puxando seu stop loss, ele veio direto para o gain. E se fosse ao contrário? Se de repente, ao invés dele cair aqui, ele começasse a subir, tá? E fosse de encontro ao seu stop loss. Por que você vai esperar bater no seu stop loss? Ele rompeu esse ponto aqui mais ou menos, que é essa máxima desse candle aqui. Falei, não vou arriscar não. Eu entrei aqui nesse ponto aqui, ele voltou, rompeu, em vez de ele bater na média e cair, ele começou a subir. Eu vou chegar nesse ponto aqui, eu vou encerrar uma operação. Ou seja, diminuir o meu prejuízo. Aqui, de repente, eu ia perder 10, 20% na operação e com essa modificação que eu fiz, perdi 10, ok? E outro fator, ele foi a meu favor, eu fui modificando o meu stop loss. O que ocorre? Muita gente vem, coloca o stop loss, o stop gain e vai fazer outra tratativa. E o que ocorre? Muitas vezes chegou muito perto do gain e o mercado voltou todinho. Ou seja, além de você não ganhar, perder um lucro que já estava na sua mão, você ainda tomou prejuízo, porque ele voltou todinho e foi bater lá no seu stop loss. Então, gente, o principal motivo de fazer esse vídeo é alertar a necessidade de você acompanhar a sua operação e gerenciar. Tá? Como que você vai gerenciar? Seguindo o mercado, vendo se ele está andando a seu favor, puxando o seu stop loss para proteger o seu capital e com isso você se preservar. Ok? Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Vou fazer mais 2 vídeos, um sobre trava, com o mesmo performance, por que fazer uma trava e como gerenciar uma trava, que é um pouco mais complexo, e por que fazer uma venda de coberta e como gerenciar essa venda coberta nas diversas situações, quando está a meu favor e quando está contra. Ok? É isso que eu tinha que dizer para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.